Olá, sou Bruna Rodrigues, psicóloga clínica e aluna do mestrado do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje eu trouxe para explicar um pouco a minha pesquisa intitulada Maternidade Lésbica em Foco, Saúde Mental de Mulheres que Utilizam a Inseminação Caseira, sob a orientação da professora doutora Ana Cristina Barros da Cunha. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a maternidade lésbica e a inseminação caseira, tendo em vista que a gente tem, historicamente, uma estrutura familiar que vem mudando, principalmente devido às transformações sociais e culturais. Então, a gente tem a família hoje não mais seguindo um modelo normativo e padronizado, ou seja, um modelo heteronormativo, e a gente encontra diferentes configurações familiares contemporâneas, como as famílias monoparentais, pluriparentais e homoafetivas, dando ênfase agora nas famílias homoafetivas. Então, a gente vai tendo, através dos debates sociais e na luta dos direitos das pessoas homossexuais no Brasil, a conquista do direito à união estável em 2011, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Mas só em 2013 é que a gente vai ter a obrigatoriedade dos cartórios em celebrar o casamento civil e a conversão da união estável. A partir disso, o conceito de família no Brasil começou a mudar, está em constante transformação, né? Então, parceiros do mesmo sexo que estabelecem a sua união, juridicamente acabam tendo os direitos garantidos, assim como os casais heterossexuais. Apesar desses avanços, a gente não tem legislação que regulamente o casamento civil entre homossexuais no Brasil. Apesar da crescente procura para isso, né, a gente ainda não tem regulamentação, a gente não tem lei aqui no Brasil para isso. Porém, é proibido que esses cartórios se recusem a celebrar o casamento civil. E hoje eu trouxe aqui para vocês também o mapa sobre o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ao redor do mundo, começando lá pelo Canadá. Então a gente passa aqui um pouquinho por alguns países e o ano em que foi aceito o casamento entre as pessoas do mesmo sexo. A partir disso, a gente começa a ver novas formas de concepção surgindo. Então a gente começa a perceber mais o surgimento das técnicas de reprodução assistida para casais homossexuais que gostariam de exercer a sua parentalidade de forma biológica, porque a gente sabe que existem outros meios para isso. Mas aqui a gente vai se ater às tecnologias de reprodução assistida. E o que são essas tecnologias de reprodução assistida? Elas são técnicas que funcionam a partir de um conjunto que tem por objetivo auxiliar nas dificuldades referentes à reprodução humana. Então, apesar da grande procura das técnicas aqui no Brasil, a gente também não tem legislação que ampare ou que faça orientações técnicas sobre as técnicas de reprodução assistida aqui no Brasil. O que a gente tem são abordagens que falam sobre os direitos à paternidade e a não comercialização de órgãos e substâncias humanas. Então, a partir disso, da ausência e falta da legislação brasileira que versem sobre esse tema, como que esses profissionais são orientados? Então, a gente vai ter lá em 1992 algumas resoluções que vão sendo colocadas através do Conselho Federal de Medicina até 2021, que é a nossa resolução vigente atual. E a gente pode perceber alguns avanços, como, por exemplo, lá em 1992, só podia ser realizadas técnicas de reprodução assistida em mulheres casadas, heterossexuais, que tinham problemas de infertilidade. Então, hoje a gente já tem um novo texto que vai garantir que todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento e que a indicação não se afaste dos limites dessa resolução, podem fazer o uso das tecnologias de reprodução assistida, entre elas pessoas heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. Então, fica permitida a gestação compartilhada também na união homoafetiva feminina, que é o que a gente vai falar mais um pouquinho também. Então, as técnicas para casais homoafetivos podem ser utilizadas através da gestação de substituição, que é a maternidade de substituição ou barriga de aluguel, em que é necessário que seja feito também um acordo entre a mulher futura gestante e o doador. No entanto, como eu disse lá um pouquinho, a gente vai ter a proibição da comercialização de substâncias humanas ou qualquer coisa ligado à venda
de material genético. Então, a barriga de aluguel no Brasil, ela é proibida. O que a gente tem é a cessão temporária de útero ou barriga solidária, como também é conhecido, para casais homossexuais, homoafetivos, dois homens que utilizam essa técnica, com uma doadora de ósseo e uma outra mulher, parte de sua família, que vai gerar esse embrião. Já na gestação compartilhada, o ósseo de uma das mulheres utilizado para ser fecundado por um espermatozoide de um doador desconhecido, e esse embrião vai ser transferido para o útero da sua parceira, de outra mulher, né? Então a gente vai ter em 2016 alguns avanços, como a emissão da certidão de nascimento dos filhos concebidos por meio das técnicas, né? Então, tanto para casais homoafetivos quanto heteroafetivos, a certidão de nascimento não haverá distinção quanto à ascendência materna ou paterna. Na seção temporária de útero, não terá o nome da mulher que pariu o bebê na declaração de nascidos vivos. Então, a partir disso, a gente tenta pensar como que são essas técnicas juntamente com a maternidade lésbica, né? Dessas mulheres que têm o desejo de lançar mão, né, dessas técnicas. Algumas perguntas acabam aparecendo, de qual dessas mulheres irá gestar? Quais as substâncias serão usadas, né, por meio do material genético de terceiro? Quais serão as características fenotípicas? Então, algumas questões começam a aparecer e, de fato, a condição para esses casais de mulheres que querem ter filho e realizar o desejo da maternidade de forma biológica é a necessidade da obtenção desse sêmen de um terceiro. No entanto, a gente possui aqui no Brasil muita dificuldade nos bancos brasileiros de sêmen, porque essas doações só podem ser feitas voluntariamente, não pode haver nenhuma ajuda financeira. Então, esses bancos e clínicas de reprodução acabam reportando também sérias dificuldades no recrutamento desses doadores. A partir disso, muitas mulheres brasileiras acabam importando sêmen dos Estados Unidos, por ser mais fácil, né, a legislação que verse sobre isso nos Estados Unidos, e aqui, visto a dificuldade de informações que nós temos sobre esses doadores e na dificuldade da obtenção do sêmen desses doadores, né? E a partir disso, essas características fenotípicas também acabam sendo importantes. Tendo em vista isso, a gente também é importante que a gente fale que desde lá de 1988, a partir da nossa Constituição, a saúde é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro. E aí a gente também tem o aparecimento, né, o surgimento do SUS aqui no Brasil, que é esse sistema de saúde disponível para toda a população, sem exceção. Então, pensando nisso, como é para toda e qualquer população, em 2005, o Ministério da Saúde vai homologar a Política Nacional de Atenção Integral à Reprodução Humana Assistida, e em 2012, alguns recursos financeiros foram destinados para essa prática, mas somente para 9 instituições de serviços públicos. No entanto, a existência do SUS ele não vai garantir acesso de todas as pessoas às técnicas de reprodução assistida por vários fatores, entre eles, baixíssimo alcance dos serviços existentes, poucos hospitais que possuem esse financiamento do governo, longas filas de espera, que esse casal fica mais de um ano esperando nos serviços públicos de saúde, e a concentração desses recursos nas capitais do Brasil. Né? A maioria dos planos de saúde não vão pagar por esse procedimento, né? E o sistema de saúde não oferece serviços públicos suficientes para dar conta da demanda, da procura das técnicas. Então, só para entender um pouquinho quanto que fica esse custo aqui no Brasil, em média, a gente vai ter na rede privada em torno de 20 mil por ciclo de tratamento, enquanto no SUS é em torno de 4.490. O tempo de espera no privado, 1 mês, e no SUS, mais de 3 anos. E a disponibilidade dos serviços, que a gente tem muito mais clínicas nos setores privados. E no público, né, apenas 6 receberam verba federal para serviços de TRA. Então, entendendo isso e na dificuldade, né, na resposta, como resposta imediata aos elevados custos das técnicas oferecidas por essas clínicas, surge a inseminação caseira, que acaba sendo também mais disseminado por esse público, onde mulheres que não podem ou não querem se submeter às técnicas de reprodução regulamentadas pelo Conselho acabam recorrendo
a essa técnica. E o que é a inseminação caseira? Como o próprio nome diz, ela compreende-se como um método de inseminação não tradicional, ou seja, fora das clínicas especializadas, envolvendo a colocação do sêmen de um doador conhecido no corpo da mulher, geralmente por sua parceira e de forma doméstica, longe das clínicas. E como que é realizado isso? Primeiramente, essas mulheres e esses doadores se conhecem, geralmente através das mídias sociais, e é realizado um contrato verbal, ou seja, a explicação de como vai ser realizado o método. Após isso, o doador e as mulheres, ou a mulher, se encontram para que o sêmen seja transferido para um pote de coleta e introduzido através de uma seringa na tentante da inseminação. Caso essa fecundação ocorra, os doadores e as tentantes assinam um contrato em que esse doador abre mão da paternidade, porém, não existem fins legais. Algumas questões, então, bioéticas, acabam aparecendo quando se fala sobre a IC. Entre elas, o critério de escolha dos doadores, ou seja, como que é realizado esse critério, tendo em vista que aqui no Brasil, esses doadores precisam ser anônimos. A possibilidade de venda do sêmen, que pode ocorrer, e isso também é proibido aqui no Brasil. A transmissão de doenças não diagnosticadas, os DSTs, porque esse material não vai ser manipulado numa clínica, e os problemas de filiação, em que esse homem pode recorrer futuramente, já que não existe, já que esse documento realizado não possui tantos fins legais. Então, o uso doméstico ele não é regulamentado e por nenhuma norma, E aí porém, não constitui um crime. É importante que isso seja falado. E a gente tem, apesar de alguns pontos negativos, existem bastante pontos positivos com relação a isso. Entre eles, a desmedicalização e autonomia para o uso do método de reprodução, sem que as mulheres não precisem recorrer às clínicas médicas. O menor controle da prática médica, com uma maior independência e autonomia para essas mulheres, que também não sofram os riscos de homofobia pelo profissional médico, porque a gente também tem essas questões aqui. Entendendo isso, é importante a gente falar também que a escolha desse doador é realizada geralmente através de grupos de mídias sociais e realizada através de indicações, ou seja, essas pessoas indicam esses doadores. É feito um pedido de exames médicos para diminuir o risco de DSTs, o histórico do doador é realizado, há uma rede de apoio muito grande nessas mídias sociais e eles fazem esse documento sobre filiação para ter um melhor respaldo. E aí, apesar disso, a gente vai ter aqui, entendendo, a maternidade lésbica sofrendo ainda alguns impasses, porque a gente ainda tem um conservadorismo ainda muito sustentado socialmente que acaba estigmatizando essas mulheres, estigmatizando esse público. Então, a maternidade lésbica ela se apresenta como um rompimento daquilo que é esperado numa sociedade tradicional heteronormativa. Então, assumir-se lésbica simultâneo a esse desejo da maternidade acaba provocando alguns impasses nesse cenário biopsicossocial, acarretando confrontos entre a sexualidade da mulher e seu desejo pela maternidade. Entendendo isso, a nossa pesquisa vem versar sobre essas mulheres lésbicas que desejam realizar sua maternidade, acabam se tornando vulneráveis psicossocialmente, uma vez que vai parar sobre elas o estigma apontado na incompatibilidade entre ser mãe e lésbica nesse imaginário social. Então, a gente tem aqui como objetivo analisar a saúde mental de mulheres lésbicas que tentam a inseminação caseira. Então, a gente vai tentar investigar a prevalência dos indicadores de saúde mental. Então, para isso, a gente utilizou o Facebook e o WhatsApp e uma escala que ela vai tentar medir a depressão, a ansiedade e o estresse através de um conjunto de 3 subescalas do tipo Likert, dividido em normal, leve, moderado e severo. No entanto, como resultados, a gente não viu uma depressão grave nessas mulheres, seguido de uma depressão moderada. No entanto, a maioria dessas mulheres não tem apresentado sinais de depressão grave. É importante novos estudos que falem sobre o tema, principalmente porque isso é muito ainda pouco falado, e precisamos ainda fazer muitos estudos que versem sobre o tema. É muito importante que a gente fale sobre políticas públicas.